E aí pessoal, beleza? No último vídeo aí, vocês podem ver que o som tava ruim pra caramba, a imagem também tava ruim. É que eu comprei esse microfone aqui, fui testar, na verdade não tava gravando. Eu esqueci de carregar e também ele não é compatível com o meu celular, então não, não ia dar de qualquer jeito. Então agora eu vou usar o fone por enquanto, até eu conseguir me ajeitar. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre hábitos. Eu estava vendo, acho que foi no Instagram ou no YouTube, não me lembro, alguma coisa falando sobre criar um hábito em 21 dias. Então eu fiquei curioso e fui ver do que se trata. Eu estou até com aberto aqui no computador, que fala que essa ideia de 21 dias para criar um hábito veio do cirurgião plástico Maxwell Maltz, que ele viu nos pacientes dele que depois da cirurgia que eles levavam mais ou menos ali 21 dias para se adaptar com a sua nova aparência. E veio disso, né, essa ideia equivocada de que você consegue criar um novo hábito em 21 dias. Eu queria trazer um pouco para minha realidade isso daí, né, falar para vocês sobre o meu hábito de ler, que essa é a ideia aqui do vídeo, o hábito da leitura, e explicar um pouquinho como que eu comecei a ler. Não faz tanto tempo assim, né? Então, a ideia foi o seguinte, alguns meses atrás, eu estava desempregado, e eu consegui construir dois hábitos que eu julgo ser muito importantes, que é o hábito da leitura e o de fazer exercícios. Aí foi assim, eu estava desempregado, estava com um tempo, então eu conseguia fazer os exercícios na parte da manhã, tranquilamente, levava um tempo ali, uns 40 minutos, tranquilamente. E eu comecei a ler muito mais. Mas vamos falar primeiro do hábito dos exercícios. Como eu disse, né, eu tinha tempo na parte da manhã, então eu conseguia me exercitar bastante. Então, só que aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a fazer isso todos os dias, criei o hábito, levei mais ou menos ali uns 3 meses para mim me acostumar. Então, os 21 dias aí já passou bastante. Só que aí depois eu voltei a trabalhar e fui diminuindo. Eu sei que é uma coisa importante, eu deveria ter continuado. É uma coisa que está nos planos aí, né? Retornar. E eu fiquei apenas com alguns alongamentos na parte da manhã, às vezes flexão, abdominal e tal. Então, esse hábito eu consegui construir, mas eu perdi ele. E isso dá para entender assim que tipo você cria um hábito e você também perde um hábito. Então a gente tem que, mesmo conseguindo colocar o hábito que você quer, tipo beber água, sei lá, tirar o sapato, criar um hábito de tirar o sapato quando antes de entrar em casa. Então alguns hábitos são mais fáceis de adquirir e outros são mais complicados. Só que para perder também é muito fácil. Então eu perdi esse hábito que eu estava criando de fazer exercício físico. Eu já tentei entrar na academia antes, mas também fiquei um tempo e parei. Agora, trazendo para a leitura, eu gosto de ler. Eu lia antes, só que muito pouco. Eu fazia outras coisas, então trabalho, eu assistia bastante também, séries, filmes, então eu acabava deixando a leitura de lado. Então, quando eu fiquei desempregado no ano passado, eu comecei a ler mais. Eu comecei a ir para a biblioteca, porque eu não tenho dinheiro para comprar livros, né? Ficar comprando um monte. E eu também não gosto muito de livro digital, ficar lendo no celular, que eu acabo me distraindo com outras coisas. Então eu gosto do livro físico. Aí eu comecei a ir na biblioteca. E uma outra coisa que ajudou também é que indo na biblioteca eu pegava livros para mim, para mim eu leio mais devagar, né? E eu levo um tempo maior. Só que eu também pegava livros para minha filha. E eu lia praticamente toda noite, 4 livros infantis para ela, e isso me ajudou bastante a criar esse hábito de leitura. Só que tem um ponto. Para mim, esse hábito da leitura está levando muito mais tempo. Já tem mais ou menos, se eu não me engano, uns 8, 9 meses que eu estou nessa frequência de ler todos os dias. Pelo menos um pouquinho. Então,
esse hábito, eu sei que se eu dar uma bobeada, eu vou perder. Eu queria dizer para vocês que ler é muito importante. Algumas dicas aí que eu acabei fazendo, né, para mim conseguir construir esse hábito da leitura. Vou passar alguns para vocês aqui, pelo menos uns 3. Um deles foi que eu peguei livros que eu gosto, tipo assim, livros que me chamavam a atenção. Eu li um de mitologia nórdica ou mitologia grega, não lembro, que é do Loki, Thor. Eu descobri ali que nessas histórias que o Loki só se dá mal, ele tenta fazer muita coisa ali, passar a perna em todo mundo, ele acaba se dando mal. E outros livros também. Do Paulo Coelho eu li O Alquimista. Então, tipo, eu sempre escolhi livros que me interessavam. E isso ajudou bastante. Outra coisa é ter horário fixo. Tipo assim, não é que você sempre vai ler naquele horário, mas tenta criar ali aquele hábito de escolher um horário que vai se encaixar melhor, você vai estar mais tranquilo. Então eu leio 3 vezes no dia. Eu acho até bastante. Eu achava que eu lia pouco, mas eu comecei a ler 3 vezes por dia. De manhã, antes de trabalhar, que eu voltei a trabalhar. Na hora do almoço, no serviço, eu tenho ali uns 15, 20 minutinhos. Eu consigo ler um pouco. E antes de dormir também. Então, para mim poder, porque quando eu leio, ainda mais de noite, eu fico com muito sono. Então isso me ajuda a dormir melhor. Então eu estou conseguindo ler 3 vezes por dia. Então vamos lá. Escolha um livro que você goste, que te interesse. Escolha um tempo para você ler, um tempo específico ali, tipo na hora do almoço, na hora da janta, igual eu, de manhã. Eu acabo lendo nos três períodos. Mas é porque eu leio tempos curtos, né? Tipo, na hora do almoço é 10 minutos, 15 minutos. Antes de dormir também 10, 15 minutos. Então, tempos curtos, mais 3 vezes no dia. E a terceira dica tenha um ambiente tranquilo. Você tem o horário, você tem o livro que você gosta, mas tenha um ambiente tranquilo. Sempre que eu estou lendo, menos na hora do almoço, né? Porque eu estou no refeitório do serviço, tem gente conversando. Mas de manhã e de noite é um silêncio. De manhã nem tanto, porque eu leio com a minha esposa. Então a gente fica conversando, a gente lê e conversa sobre o que está lendo. Mas é tranquilo, tipo, é só nós dois ali. E à noite, principalmente, ela vai dormir com a nossa filha e fica silêncio, então eu consigo ler tranquilo. Então, essas 3 dicas que eu trago para vocês, e eu peço que quem ficou aí até o final, se puder, se inscreva no canal para dar uma força. E eu vou tentar ir melhorando para os próximos vídeos, o som, iluminação. Até que agora está melhor, né? Porque no vídeo anterior tava uma porcaria, tá tudo escuro, a imagem. Mas vai melhorando aos poucos. Então, quem puder, se inscreve no canal, comenta aí se você tem o hábito de ler, o que te ajudou a criar o hábito da leitura. E também, se você quiser, coloca aí os livros que você leu esse ano, que talvez a gente tenha lido o mesmo livro e pode trocar uma ideia, né? Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.